Ok, maravilha. Agora acredito que nós estamos ok, podemos começar. Então, agora sim, boa noite, boa tarde. Nós realmente, apesar de que o assunto que nós estamos tratando desde a semana passada é o assunto de Sfirat HaOmer, mas não tinha como a gente hoje, nessa data tão sagrada, se assim a gente pode dizer, falar um pouco sobre o que a gente chama de Tarichim Leumim, as datas nacionais que o nosso povo está passando, e datas que começaram na semana passada, que se encontram no seu ápice no dia de hoje, que a gente já já vai falar, vai ter, obviamente, amanhã e vai ter a sua finalização, se assim a gente fala, um pouco mais tarde, no dia 28 de Iyar, quando nós iremos comemorar uma outra data. O que nós estamos falando são datas que elas têm algo muito forte, baseado em histórias e baseado numa comemoração e numa lembrança. E o nosso povo, ele está passando por dias muito grandes, por dias elevados espiritualmente, como nós falamos na aula da semana passada, mas por outro lado, são dias que trazem também um pouco de tristeza, e que essa tristeza ela é compartilhada ou ela é tida também como uma comemoração quando nós saímos de 2 dias muito difíceis para o nosso povo, que foi o dia que a gente viveu na semana passada com Yom HaShoah, Ve'agvura, o dia da lembrança do Holocausto e da bravura do Holocausto. Falamos um pouquinho disso na introdução da nossa aula da semana passada. Hoje, dia 4 de Iyar, pelo calendário judaico, é o dia que o silêncio toma conta de uma nação. É o dia que, de alguma maneira, o silêncio, que, de uma maneira geral, ele não permite a união de pessoas, porque a união de pessoas ela é feita através da comunicação, através da ligação, através da fala. O silêncio do dia de hoje, ele, diferente de todos os outros dias do ano, pessoal, o silêncio do dia de hoje une. Une. Une corações, une pensamentos, une emoções, une sentimentos. E é o dia que a gente chama de Yom HaZikaron, o dia da lembrança de todos os soldados que perderam as suas vidas em prol de Am Israel, todas as pessoas que foram vítimas de atentados terroristas e que perderam as suas vidas pelo simples fato de serem judias. É um dia muito forte em Israel. É um dia que a história recém, ela, de alguma maneira, toma conta da gente de uma maneira muito, muito forte e que faz a gente, muitas vezes, nem conseguir falar. Como eu disse, esse dia de Yom HaZikaron, que deixa todas as pessoas emocionadas ao longo desse país, é um dia que a gente lembra um pouco diferente da maneira que a gente lembra o Holocausto. O Holocausto, a gente lembra proporções inimagináveis. 6 milhões de judeus, 1/3 da população judaica do mundo naquela época dizimada. Só que a gente, quando pensa no Yom HaShoah, a gente lembra daquela imagem dos judeus sendo envergonhados na frente dos alemães nazistas, dos judeus caminhando de cabeça baixa, com vergonha da sua identidade muitas vezes, dos judeus que precisam se esconder e esconder a sua identidade para que eles não sejam pegos pelos alemães, pelos nazistas, onde quer que eles estivessem. A gente lembra do judeu que, diante dos alemães, só tem a ficar envergonhado, só tem a não fazer absolutamente nada e deixar que os outros envergonhem ele diante de todos. Esse é o preço, pessoal, que a gente paga ou que a gente pagou
por não ter um país. O Yom HaShoah ve'Gvura é o dia que nós lembramos qual preço o povo judeu pagou por não ter um país. Quando a gente entra no Yom HaZikaron, e de acordo com algumas pessoas, tirando obviamente os dias Shabbat, Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, a gente vê o preço que nós também seguimos pagando, mas dessa vez um preço completamente diferente. Um preço por ter um país que defenda o povo judeu. O preço por ter um país em que as pessoas, com orgulho, de cabeça para o alto, se levantam, se colocam de pé e estão dispostas a doar a sua vida pelo país, pelos seus soldados, pelo próximo. O dia de hoje é o dia que a gente pode e deve lembrar que nós somos irmãos, que nós devemos colocar a flor da pele, a mitzvah, o preceito de ve'afta lereacha kamocha, de amar ao outro como a si mesmo. Porque quando os soldados, os comandantes, eles saem para a guerra, eles não saem apenas por eles. Eles saem com orgulho de defender a Israel. Eles saem com orgulho de fazer parte da nossa história e eles estão dispostos a tudo. Até mesmo a saltar, a pular em cima de uma granada e explodir o próprio corpo para defender os seus soldados, para que ele acabe perdendo a vida, mas não colocar os seus soldados em perigo. Histórias como essa não são histórias apenas para serem contadas. São histórias para influenciar a nossa vida, para que a gente possa entender o que é verdadeiramente Am Israel. E pelo mérito dessas pessoas é que a gente está hoje aqui de pé. Pelo mérito dessas pessoas, a gente pode sentar na nossa casa. A gente pode parar. A gente pode se concentrar. A gente pode escutar um shiur. A gente pode dormir com tranquilidade. Porque nós temos sempre alguém para defender o nosso povo. Pessoas que estão dispostas dia e noite a fazer isso pela gente. E o que eu disse em relação ao silêncio pessoal, eu quero entrar um pouquinho na santidade desse dia de hoje. Por quê? Porque algo muito forte que existe relacionado aos filhos de Aharon Cohen. Aharon Cohen, ele foi o sumo sacerdote, o irmão de Moshe, uma pessoa muito especial, uma pessoa que amava a paz, perseguia a paz. E Aharon, ele teve 4 filhos. E dos 4 filhos, 2 filhos acabaram fazendo algo que eu não vou entrar agora em todos os detalhes, que a Torá conta para a gente que eles fizeram algo que não estava ok. Eles trouxeram um fogo estranho no dia da inauguração do tabernáculo, no dia que a Shekhinah, que a presença de Deus, ela ia descer para o mundo, um dia muito especial de celebração, de festa. Nesse dia, ok? Nadav e Avihu trouxeram fogo que Deus não ordenou. Tem muitas explicações do que foi esse fogo, eu não vou entrar nisso agora, porque a nossa aula não é de Parashat Shavua, mas está escrito que no final das contas eles fizeram algo que não esteve ok, e eles acabaram morrendo. Quando eles morrem, acontece algo impressionante. Moshe, ele vem e ele avisa o seu irmão Aharon que os seus filhos, lo aleinu, morreram. Aharon, naquele momento, pessoal, como um pai, poderia ter tido um monte
de reações. Poderia ter ficado com raiva. Poderia falar, como assim? Eu não acredito. Poderia ter xingado as pessoas. Poderia ter xingado Deus, culpado a ele mesmo, culpado os seus próprios filhos pelo que aconteceu. Só que a Torá faz questão de falar para a gente qual foi a reação de Aharon a Cohen, quando ele escuta da morte dos seus filhos. Que é algo, pessoal, completamente contra a natureza do mundo. A natureza do mundo é que a gente veja os filhos, ok? Enterrando os seus pais. Ou seja, a geração mais nova enterrando a geração mais velha. Assim é a natureza do mundo. E com Aharon acontece algo justo contrário à natureza. Ele é obrigado a enterrar os seus filhos. E quando Aharon escuta aquela notícia terrível, naquele momento está escrito na Torá, Vaidom Aharon. Aharon fica em silêncio. Ele fica sem reação. Ele não reage de imediato no instinto. Ele fica em silêncio para poder, naquele momento, refletir o que está acontecendo nesse momento. O que Deus quer de mim. Não faço absoluta ideia do que está acontecendo, Hashem, mas eu sei que isso veio de você. Então me ajuda, de alguma maneira, a entender o que está efetivamente acontecendo. Aharon fica em silêncio. Por quê? Porque o silêncio, pessoal, traz para a gente a reflexão. O silêncio traz para a gente a ideia de pensar, de olhar um pouco para o lado e de entender, ou pelo menos tentar entender, de que maneira eu, ser humano, faço parte disso. Por isso, vem Moshe e ele fala a Aharon, a Kadosh Baruch Hu fez algo aqui muito grande. Vem Deus e fala, Bikrovai Akadesh. O que é Bikrovai Akadesh? Deus está falando que com os mais próximos a mim, eu vou santificar o meu nome dentro de Am Israel. E os mais próximos a mim são as pessoas que Deus, são as Neshamot, que saem desse mundo, as almas que saem desse mundo, como a gente fala, por Kiddush Hashem. São as almas que elas saem desse mundo santificando o nome de Deus ou morrendo pelo fato de serem judias. Essa situação é uma situação que não foi apenas com Aharon. É uma situação que de geração em geração, até os dias de hoje, pessoal, a gente passa de pais que são obrigados a enterrar os seus filhos, de esposas, lo aleno, que são obrigadas a enterrar os seus maridos, de filhos, de meses, anos, que nem ainda atingiram a sua maioridade religiosa, que são obrigados também a enterrar os seus pais, que perderam as suas vidas defendendo e lutando pelo nosso povo. E se fosse necessário, eles fariam isso quantas vezes forem necessários. E a grande pergunta que fica é, pessoal, como? O que eu faço nesse momento? O que eu, ser humano particular, posso fazer nesse momento? Então, a gente tem que lembrar que esse dia, ele não é um dia para a gente entrar em depressão. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque muitas vezes, quando a gente entra um pouco mais profundo nas histórias e quer conhecer um pouco mais para poder lembrar e para poder homenagear, a gente tem que tomar um cuidado para isso não trazer para cada um de nós um pouco do lado de depressão. Porque não é isso que essas pessoas querem.
da gente. O que eles querem é que a gente transmita, supere isso tudo, muitas vezes com silêncio, e que a gente possa trazer para o mundo a força que eles deixaram aqui. Ou seja, quando a gente se pergunta o que fazer, primeiro de tudo é o que eu disse antes. Esse dia é o dia que o silêncio une. Porque o silêncio, muitas vezes, apesar de que ele não tem som, mas ele conecta almas. Ele faz memórias serem resgatadas. Ele faz pessoas que não estão mais vivas fisicamente nesse mundo permanecerem vivas nas nossas memórias, no nosso coração e na nossa lembrança. E é isso que está escrito na Gemara, no Talmud, que os tzadikim, os grandes justos do nosso povo, afilo bemitatana nikraim chaim. Mesmo quando eles estão mortos fisicamente, eles são chamados de quê? Eles são chamados de vivos. E é um pouco disso que a gente precisa tentar fazer nesse dia. É um pouco desse trabalho de se conectar com o ruach, com o espírito dessas pessoas, com o espírito do que eles deixaram, com as mensagens do que cada um deixou nesse mundo. É isso que a gente tem que tentar fazer nesse dia de luto, mas é um dia também de muita força. É um dia da gente pegar essa força, essa determinação, essa garra, essa doação em prol do povo, em prol da terra, e pensar o que eu agora faço com isso. Que mensagem esse soldado, essa pessoa deixou para cada um de nós? E o que eu vou agora fazer na minha vida para continuar o legado que essa pessoa deixou? Não só como indivíduo, como povo, como nação. Isso em algumas palavras, pessoal, porque a gente está limitado ao tempo e está limitado às palavras também. Isso em algumas palavras é o Yom HaZikaron. É um dia de lembrança, mas é um dia de lembrança olhando para frente. É um dia de lembrança pegando toda a força e a característica, a santidade, o silêncio. E a gente fala como agora eu coloco isso dentro de mim. E sem a menor sombra de dúvida, a gente está numa geração muito especial. Porque é uma geração, pessoal, que ela consegue sair de toda essa tristeza, que a gente consegue olhar tudo isso e a gente consegue entender que logo depois vem a nossa Atzmaut, vem a nossa independência, vem a grandiosidade do dia que nós podemos dizer, finalmente, depois de mais de 2000 anos, nós temos um país. Nós temos um povo independente, um governo independente, depois de mais de 2000 anos, desde o momento que fomos expulsos pelos romanos na destruição do segundo templo sagrado. E a grande pergunta é, pessoal, como? Como a gente faz essa passagem? Como a gente olha Yom HaShoah, semana passada, Holocausto, aquele judeu que é envergonhado diante de todo mundo, passa por Yom HaZikaron, o dia que a gente lembra, mas a gente lembra com orgulho dessas pessoas, comemora Yom HaAtzmaut, o dia da independência, para chegar, alguns dias depois, no dia 28 de Iyar, para chegar no dia também que a gente comemora a reunificação de Jerusalém, a libertação de Jerusalém, que acontece 19 anos depois da independência do Estado de Israel. Ou seja, que datas são essas? O que isso tem a ver com cada um de nós? E como
nós podemos fazer para aproveitar esses dias da melhor maneira possível e da maneira mais correta possível. Então é isso que eu quero tentar, no pouco tempo que a gente tem, compartilhar um pouco com vocês. Primeiro de tudo, não é à toa, pessoal, que justo esses dias estão dentro da Sfirat HaOmer. Não é à toa que esses dias estão dentro da contagem do Homer, que, como nós falamos na semana passada, são dias grandiosos, são dias de elevação, são dias de crescimento, de subida, de preparação. Como o Ramban falou, dias de Hol HaMoed, dias que a gente está no meio desse processo. E justo nesses dias tão grandiosos, pessoal, nós temos essas 4 datas que representam a verdadeira história do povo judeu. E o que eu quero fazer com vocês agora é algo sensacional. Eu quero compartilhar com vocês profecias que quem profetizou foi ninguém mais, ninguém menos do que o profeta Yehezkel ben Buzi, profeta Ezequiel, que ele traz uma visão impressionante de tudo que a gente não só está vivendo atualmente, como para a gente poder entender, pessoal, da onde vem isso tudo. Porque muitas vezes a gente pode se perguntar, poxa, é tão difícil passar por esse dia e não ficar deprimido. Só que quando eu lembro da onde vem tudo isso, e que a gente está dentro de um processo divino, isso dá para a gente, pessoal, força para continuar adiante. Então preste atenção, porque o que a gente vai ver agora é algo simplesmente sensacional. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Antes de tudo, pessoal, eu quero compartilhar com vocês um capítulo do Tehilim. O Tehilim, os Salmos, no capítulo 126, David HaMelech, antes de conquistar Jerusalém da mão dos Yevusim, dos Jebuseus, David HaMelech ele faz cânticos de elevação. Shira Ma'alot, uma canção de quê? Para La'alot, para se elevar. Peshuv Hashem et Shivat Zion, Ainu Kecholmim. Vocês com certeza conhecem essa canção. Está escrito que quando Deus vai voltar para Zion, para Jerusalém, para o seu lugar, aí no que fala da vida Melech, é só um sonho. Mas quando isso acontecer, fala da vida. Então no futuro, quando Hashem voltar para Jerusalém, e quando Hashem volta para Jerusalém, é um sinal que o seu povo voltou para Jerusalém, e malé schopino, o leshonei nurina. Então as nossas bocas vão se encher de louvores e agradecimentos, e a nossa língua de canções. Yomru agoim, e também no futuro vão dizer os povos, Igdil Hashem lasot imele, e os outros povos vão dizer, uau, como Deus é grande de fazer isso. Igdil Hashem lasot imanu ainu semechim. O povo judeu vai falar também, como Deus é grande de fazer isso com a gente, e nós vamos nos alegrar. Fala David HaMelech o seguinte, pessoal, que quando você perceber que existe um processo divino dentro da história do povo judeu, saiba que é o momento de encher a sua boca de louvor, agradecimento e canção. Nesse dia, quando isso acontecer, não deixe de agradecer. Por quê? Porque, pessoal, muitas vezes, a nossa geração é uma geração que nasceu com o Estado de Israel. Graças a Deus, escutamos histórias, sabemos coisas que aconteceram, e milagres, mas a gente vive numa geração de que, de alguma maneira, ok, a gente já tem Medinat Israel. Então, tudo parece Muvar Me'elav. Tudo parece óbvio, tudo parece normal, tudo parece tudo igual.
Eu acordei hoje com Medinat Israel, com Jerusalém. Amanhã isso também vai acontecer. Vem David Amelech e fala, olha, eu estou contando para vocês uma época que a volta de Hashem, da presença de Deus para Jerusalém, para Eretz Israel era um sonho. Mas quando chegar nisso, fala David, a minha boca vai se encher de alegria. A minha boca vai se encher de louvor para Deus. E com isso eu vou reconhecer quão grande é Hashem. Porque Hashem é quem está proporcionando isso. E quando eu falo isso, pessoal, eu paro para pensar nessas 4 datas que nós falamos. Essas 4 datas que elas representam não só a nossa história, mas que elas representam também uma verdadeira profecia do profeta Yehezkel. O profeta Yehezkel, no capítulo 37, ok? Vocês podem conferir depois, se vocês quiserem, vale muito a pena ler esse capítulo em português. Ele tem uma visão, ele tem uma profecia que ela é chamada Hazon Ha'atzamot Yeveshot, a profecia dos ossos secos. E aí vocês vão olhar e falar, uau, que profecia é essa? Então vem Yehezkel, pessoal, prestem atenção. E ele fala para a gente, Yehezkel foi o profeta que profetizou do que a gente chama de Aharit Yamim, o final dos tempos, o processo que vai acontecer no final dos tempos. Vem Yehezkel e fala o seguinte, capítulo 37, a mão de Deus estava sobre mim, e ele me tirou da minha casa e me colocou num vale, numa bicá. E nesse vale, esse vale estava Mileá Atzamot, estava cheio de ossos. Uau! Um vale, ou seja, um lugar, né, profundo, em que Yehezkel, ele sente a mão de Deus, Deus levando ele até esse lugar. E esse lugar, pessoal, está cheio de ossos. Ossos? Quando eu pergunto para vocês o que os ossos lembram a gente, a resposta óbvia qual é? Morte. Ou seja, Yehezkel está dentro de um vale, onde ele olha para todos os lados e a única coisa que ele vê são ossos, são mortes. E ele segue e fala o seguinte, eu olhei, saviv, olhei de um lado para o outro, para todas as direções, e esses ossos, rabot meod al pnei abikah, esses ossos são numerosos, incontáveis ossos. Veine yeveshot meod. Esses ossos estão secos demais. O que significa secos demais? Que eles já estão sem vida há muito tempo. E aí, quando você olha ossos, a pergunta que você pode se fazer é: e o que isso tem a ver comigo? O que esses ossos têm a ver comigo? E Yehezkel segue a sua profecia falando o seguinte, vem Deus e pergunta para ele, Ben Adam, ser humano, Achitani Atzamot ele? Você acha que esses ossos podem ganhar vida de novo? O que vocês responderiam para Deus? Sim, não, talvez. Vem Yehezkel e fala, Vaomar Hashem Elohim, até a data. Falou, Deus, não sei. Você que sabe. Porque quem traz vida para o mundo é você. Então, olha que coisa sensacional. Yehezkel está num vale cheio de ossos, de todos os lados. Esses ossos estão muito secos, estão sem vida há muito tempo. Deus pergunta para ele, você acha que esses ossos podem voltar a viver? E ele fala, você que sabe, Deus. Porque a vida ou a morte, lo aleinu, depende de quem? Só de você. Nesse momento, pessoal, se eu parar agora para pedir a vocês para fechar os olhos e pensar em uma imagem que vocês têm da Shoah, do Holocausto, qual imagem vocês lembrariam?
Algumas pessoas iam lembrar de imagens dos judeus, obviamente, sendo, né, envergonhados, dos judeus saindo com a estrela amarela, né, identificando quem eles são. Mas muitas pessoas, pessoal, iam lembrar do Holocausto como morte, como pessoas que foram, infelizmente, tidas como objetos pelos nazistas, que eles fabricaram um processo para criar uma fábrica de mortes. Um ser humano em cima do outro. Valas, precipícios cavados pelos nazistas, em que eles enfileiravam os judeus e matavam eles de uma maneira aleatória. 20, 30, 40, 100 de cada vez. Caíam de novo, 100 de uma vez. Isso tudo aonde? Dentro de vales, dentro de florestas. Fora, obviamente, a morte, quando a gente conhece, infelizmente, dos crematórios, que no final não sobrava absolutamente nada. Os ossos, a gente pode pensar que é um momento em que você acha que não tem mais vida, não tem mais esperança, não tem mais como seguir adiante depois de uma Shoah. Como eu sigo adiante depois da morte de 6 milhões de Yehudim? Pessoal, a gente não faz a menor ideia. Que número é esse? A gente não faz a menor ideia de como imaginar sequer o que é esse número. Leavdil, com toda a diferença do mundo, muitas vezes imaginamos por exemplo, um estádio de futebol. 100 mil pessoas. Não chega nem perto de 6 milhões. A gente não faz a menor ideia do que são 6 milhões. De como chegamos nesse número. E a gente pode agora fazer uma associação com a profecia de Ezequiel falando, esse é Ezequiel, essa é a lembrança que a gente tem muitas vezes da Shoah, onde a gente olha e a única coisa que a gente vê é morte, destruição, seres humanos transformados em nada e ossos secos, porque eles foram mortos e não tiveram sequer um enterro digno. E Ezequiel, ele não está falando, pessoal, para aquela época. Ele está falando para cada um de nós. E aí vem Deus e pergunta para Ezequiel. Vem Deus e pergunta para cada um de nós. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que isso tem como reviver? Se vocês perguntassem para qualquer, vou falar qualquer, para a maioria das pessoas do mundo, e até mesmo os judeus depois do Holocausto, a resposta seria אין מה לעשות יותר, זהו, סיימנו עכשיו. Não tem mais o que fazer. Acabou. Terminamos a nossa história. Daqui, só descer e zeu. Acabou a história do povo judeu. Só que, pessoal, o que acontece aqui? A gente muitas vezes esquece de algo que é primordial na história do povo judeu. A história é que, muitas vezes, quando nós caímos, isso dá para a gente força para a gente se pôr de pé de volta. Por quê? Não é porque nós somos melhores ou piores que os outros, mas sim porque nós temos uma garantia. A garantia de quem? De Hashem. Seguimos a profecia, presta atenção, voltamos para Ezequiel. Vayomer Elai, inave alatzamot haelu. Fala Deus para Ezequiel. Profetiza nesses ossos, ve'amarta lehem ha'etzamot ha'yeveshot shimud dvar Hashem. E Ezequiel diz para eles escutar a voz de Deus. Peraí, eles estão mortos. São ossos secos. Como eu vou falar para eles alguma coisa? Só que vem Ezequiel, pessoal, ele se coloca naquele vale, diante dos ossos, diante da morte e fala: Ko amar Hashem Elokim. Assim falou Deus. La'atzamot ha'ele. Ine, ani mevi bachem ruach vichiitem.
Deus está falando com vocês, ossos. Eu vou agora trazer o espírito e vocês vão viver. Ou seja, Yehezkel aqui, ele está dando para a gente a primeira mensagem fortíssima para a nossa vida. Que quem traz para o mundo a vida e quem pode fazer o possível e o impossível no mundo é Hashem. Sou eu, Deus. Komar Hashem. Se vocês vissem um ser humano falando com ossos e dizendo para eles, Yala, se coloquem de pé, vivam. A gente talvez ia dar um monte de risadas. Porque um ser humano não tem essa condição. Mas Hashem, Einod Milvador. Não tem ninguém fora ele. O Memit, o Mechayeh. Da mesma maneira que ele tira a vida, ele também dá a vida. Da mesma maneira que ele, Lo Aleinu, traz a enfermidade, ele também traz a cura. Da mesma maneira que ele, Lo Aleinu, te traz um problema, ele também te traz a solução e a força interna para sair desse problema, para sair dessa situação. Então, a primeira coisa que Hashem faz aqui com Yehezkel é conscientizar Yehezkel de que a vida depende dele. Porque o processo divino, pessoal, não é um processo que depende do ser humano. O ser humano é uma ferramenta de Deus. Quando é um processo de Deus, ninguém, nada no mundo pode frear esse processo. Por quê? Porque ele é divino. E se ele é divino, o ser humano é totalmente limitado, ele não tem nenhuma força. E até mesmo quando o ser humano olha uma situação e a única coisa que ele consegue ver é a morte, vem Deus e fala, eu vou fazer essa morte virar vida. Olhem só como. Segue a profecia e fala o seguinte, Deus, ele fala, eu vou trazer o espírito e vou viver. Olhem agora, Venatati alechem gidim, e eu vou dar tendões, Ve'eleite alechem basar, e vou construir nesses tendões carne, Ve'karamti alechem or, e em volta da carne eu vou colocar a pele. Venatati bachem ruach, vichitem vidatem, que ani Hashem. E aí eu vou colocar neles um espírito, para eles viverem e saberem que o quê? Que eu sou Hashem, que eu sou Deus. Pessoal, olhem que coisa impressionante que a gente está lendo agora, nessa profecia. Yehezkel Hanavi profetiza que Deus vai tirar um osso seco que representa a morte, a falta de esperança, a falta do amanhã, e ele vai fazer esse osso ter vida. Mas de que maneira Deus faz isso? De uma vez só? Deus faz isso através de um processo. Primeiro, ele coloca os tendões de volta naqueles ossos. Depois, ele coloca a carne. Depois, a pele. E por último, ele coloca naqueles ossos que não estão completamente secos, numerosos, ele coloca neles o ruach, o espírito. E o espírito tem a ver com o quê? Com a alma. Por quê? Porque é exatamente o processo da construção do primeiro homem no mundo, de Adam Arishon. Quando Deus cria Adam Arishon, ele também fez isso. Ele cria o ser humano, não sei se vocês lembram lá do Sefer Bereshit, e quando ele cria o ser humano, ele cria ele físico, né? Cria ele de uma maneira funcional e depois Deus assopra dentro do ser humano o alento da vida, ou seja, a alma. E aí faz ele viver de verdade. Se eu parar para pensar um pouco com vocês, eu quero que vocês entendam
que Deus aqui está mostrando o processo pelo qual o povo de Israel vai passar no momento da última Geula, no momento da última redenção. Nós temos o grande problema de achar que a redenção, a Geulá, é algo que ela vai vir de uma hora para outra e que de uma maneira milagrosa e de que as coisas vão cair dos céus e tudo isso. Pode até ser que isso seja verdade. Só que a Geulá, pessoal, antes disso acontecer, ela é um processo. Ela é um processo que ela tem que fazer com que o povo de Israel volte a quê? Volte a viver, volte a ter significado, volte a ter relevância, volte a ter importância no mundo. E como que a gente consegue isso? Quando a gente sai do estágio de ser visto pelo mundo como ossos secos, como um povo que foi quase dizimado do mundo, de 39 a 45, e a gente hoje consegue ter um país que há 78 anos traz para o mundo luz, traz para o mundo avanços, traz para o mundo desenvolvimento, traz para o mundo segurança e traz para o mundo e para nós também a certeza absoluta de que nós estamos no caminho certo. É óbvio que existem problemas. É óbvio que existem situações que nos desafiam. Mas isso traz para nós um crescimento pessoal. Por quê? Porque também, lembrem vocês, quando também nós saímos do Egito, quando veio Moshe para falar para o faraó que o povo judeu ia sair, o faraó, o que ele faz? Moshe achou, eu vou chegar agora diante do faraó, vou falar que eu estou aqui em nome de Deus, e Allah, vai ficar tudo sababa, vai ficar tudo tranquilo. Vem o faraó e ele piora o trabalho, ele dificulta o trabalho, ele piora todas as condições. E o povo judeu deixa de acreditar de que aquilo é possível. Vem Moshe e reclama com Deus. Deus, eu achei que ia ser fácil. Só que vem Deus e fala, Moshe, eu quero te explicar uma coisa. O processo é meu. O processo é divino. Você é parte dele. Eu nunca disse que ia ser fácil. Avraham Avinu, quando recebe a ordem de Deus, Lech Lechá, Yala Avraham, sai do seu lugar, sai de onde você veio e vai para a terra que eu vou te mostrar. Avraham Avinu com certeza talvez pensou, eu vou chegar lá, vai ser uma maravilha, porque é Deus que está me dando tudo isso, não é verdade? Avraham chega em Eretz Israel, e qual é o primeiro desafio dele em Eretz Israel, pessoal? Vayehi Rav Baaretz. Fome. Fome. Avraham é obrigado a fazer o quê? A ir para Mitzrayim, mas espera aí. Eu achei que ia ser tudo bem. Eu estou fazendo a vontade de Deus, não estou? Não vai ser tudo bem? Vai. Só que você é um ser humano. A gente não entende o processo divino. A gente tem que olhar muitas vezes a nossa história com um zoom out e entender de que o processo divino não para. O processo que Deus começou com as primeiras Aliot, ainda no final de 1800, que ele continuou esse processo com a declaração da independência, Rei de Iyar, 5 de Iyar, de 1948, e ele segue trazendo essa redenção, uma redenção que tem que encher a nossa boca de louvores, como fala David Ameller. Hoje, nós vemos a volta de Hashem, a volta do povo para Israel, para Jerusalém. E não tem como a gente não agradecer. Com toda a dificuldade, com os problemas que existem, com o Yom HaZikaron antecedendo, com o silêncio antecedendo a comemoração. Mas Deus está dando uma mensagem para a gente impressionante, pessoal. Que só quem não enxerga com as lentes corretas não consegue enxergar isso. A gente pega a profecia de Ezequiel e a gente entende essa ideia desses dias que a gente está passando.
Quando a gente pode fazer uma analogia onde os ossos, e Ezequiel ele estava olhando de um lado para o outro, eles são numerosos, a gente pode pensar na Shoah. Yom HaShoah, o dia que a gente lembra em como fomos humilhados, em como muitas pessoas disseram, Zeu, acabou. Mas nesse momento, Hashem está colocando no mundo algo muito grande. Nós não entendemos por quê. Não entendemos porque o preço é tão grande, porque tanta gente precisou morrer. Essa é uma conta de Deus, não nossa. Mas o que a gente tem que ter certeza, pessoal, em que de algo que parece que não tem vida, vem Hashem e ele fala, ele está muito seco esse osso. A morte está algo impressionante. Mas quem traz a vida para o mundo sou eu. Eu trago. Ani dibarti ve'asiti. O mesmo Deus que falou, que prometeu, que garantiu. É o Deus que está fazendo. E segue fazendo dia após dia, hora após hora, minuto atrás de minuto, segundo atrás de segundo, milésimos de segundo atrás de milésimos de segundo. Então a gente tem que agora, pessoal, aproveitar esse dia sagrado que a gente está vivendo, que vai entrar, vai culminar amanhã com outro dia sagrado. Ze hayom asa Hashem nagila venismechabo. Um dia que a gente vai falar, vai encher a nossa boca de louvor, agradecer. Esse é o dia que Deus trouxe alegria, que a gente agora não está mais subjugado a outros povos, que a gente agora pode participar de um processo que se chama Kibbutz Galuyot, a reunião dos dispersos. Que a gente agora, pessoal, pode ser o ponto de luz para o mundo. Como Deus prometeu para Abraham, Venivrechu berchá kol mishpechot adamah, de você, Abraham, da sua descendência, de nós, todo mundo vai ganhar essa berachá, essa bênção. Quando a gente entende que nós somos isso, a gente entende o processo que Ezequiel profetizou Be'acharit Hayamim. No final dos tempos é exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente olha a maneira que as pessoas, que os nossos soldados, que os nossos sagrados soldados morrem hoje em dia, e que Bezerra Hashem a gente não saiba mais disso daqui para frente, a maneira que eles morrem e a maneira que os judeus morriam no Holocausto, a gente fala, uau, é uma diferença como chamar em Vaaretz, é o céu e a terra. Num, a gente morria cabisbaixo, com vergonha, querendo esconder quem nós somos. No outro, a gente estufa o peito com alegria, com determinação, com certeza de que a gente está fazendo o caminho certo. E aí, pessoal, quando tem esses ossos, é o momento de dar vida a eles. Por isso que os soldados, eles continuam vivos dentro da gente. E por isso que é importante se conectar. Seja a história de um soldado, seja a história de alguma família. De novo, não para a gente entrar, Deus me livre, em depressão, mas para a gente ganhar força. Para saber que é disso que Deus traz a salvação e a Geulah. Quando ele passa a dar para aqueles ossos, ele passa a dar para eles vida. Pessoal, eu não preciso dizer a vocês que o Yom Ha'atzmaut é a comemoração da vida do povo judeu. Deus começou a colocar naqueles ossos, começou a colocar os tendões, os músculos, a pele, começou a formar, construir, desenvolver, avançar um país que a maneira que esse país influencia o mundo hoje em dia, nenhum outro país com tão pouco tempo independente consegue. É algo impressionante, um povo que passou pelo que a gente passou. E a gente avança da maneira que a gente avança, é a Kadosh Baruch Hu colocando a vida naqueles ossos que estavam completamente sem esperança.
A gente tem esperança. Não só o nosso hino é o Atikva, porque essa esperança, pessoal, não é uma esperança que um ser humano garante. Não é a esperança de que Trump está falando, Israel é maravilhoso, é uma maravilha, o pacto que a gente faz. A esperança tem que vir, por quê? Porque é de Hashem. Porque é uma garantia divina. E o que Deus fala depois? Deus fala depois de eu dar a parte física, o Estado de Israel, a liberdade física, vocês não estão mais subjugados a nenhum povo. Agora é o momento de colocar o quê? Qual é a ordem que a gente trouxe? Agora é o momento do Ruach, do Espírito. Qual é o Espírito de Am Israel? É Jerusalém. É essa cidade que só de falar esse nome, meu coração já começa a palpitar. E eu espero que no de vocês também. Porque Jerusalém é o nosso espírito. E durou 19 anos que tivemos a independência do Estado, ou seja, a gente agora já está, deixamos de ser ossos, estamos vivos fisicamente, mas ainda falta o espírito. Esse espírito, a Kadosh Baruch Hu colocou de volta para nós no dia 28 de Iyar de 1967, quando na Guerra dos 6 Dias, a gente consegue reunificar e retomar Jerusalém de uma vez por todas. Vocês estão entendendo que o processo que Deus relata para Yehezkel é o processo que nós, como povo, estamos vivendo? Que nós, como povo, estamos ressuscitando, estamos voltando, estamos chegando em níveis muito elevados. Por quê? Porque isso vem de Deus. Isso vem de Deus. E aí, a profecia termina falando o seguinte, que Deus, ele trouxe esse ruach, trouxe esse espírito, vai riu, e eles viveram, vai ya'amdu al ragleihem, e ficaram de pé sobre as suas pernas, ou seja, não depende de ninguém. Vivem, constroem o dia inteiro, o tempo inteiro, ok? Ve'avdat tikvatenu nigzarnu lanu. E eles vão entender que isso que se perdeu a esperança, com Am Israel, lo avda tikvatenu. A gente não perde esperança. Porque a nossa esperança, o nosso apoio, a maneira que a gente acredita é que isso tudo é de Hashem. E se é de Hashem, é garantido. E se é de Hashem, nenhum ser humano, nenhum sistema, nenhum grupo terrorista, nenhum governo autoritário, nenhuma ditadura pode parar. O que eles são diante de Deus? Nada. Então, para a gente poder entender, pessoal, como esses dias são sagrados, como essas datas nacionais que a gente trouxe são sagradas, elas vêm mostrar para a gente quem nós somos de verdade, o que nós somos de verdade e quanto nós temos que valorizar, lembrar e saber que tudo, no final das contas, vem de Hashem. E é um processo pessoal divino. É um processo divino que tem problemas, tem dificuldades, tem situações que a gente se sente mais protegido, menos protegido, e tem o Irã, e tem o Hamas, e tem o Hezbollah, mas tudo depende de qual lente você vai colocar no seu rosto para enxergar esse processo maravilhoso. As pessoas podem olhar e falar, tá, isso não é nada, ou a gente pode olhar e fazer o que David Ameller pediu para que nós façamos quando Deus e o povo judeu voltarem para sua terra e para Jerusalém. Encher a nossa boca de alegria, encher a nossa boca de agradecimento. E é isso que a gente tem que fazer nesses dias tão sagrados, aproveitar o Yom Ha'atzmaut, o dia que a gente pode estar de pé mais uma vez, de pé sozinho, para depois a gente ganhar o espírito, para poder entender um pouco mais, pessoal, como esse processo ele tem que acontecer, ele vai acontecer, ele depende muito de cada um de nós.
Queria muito agradecer a presença de todos. Espero que a gente possa passar esses 2 dias, tanto Yom HaZikaron como Yom HaAtzmaut, e depois, obviamente, vamos falar disso, de Yom Yerushalayim também, da maneira mais significativa de todas, prestando a devida homenagem, mas lembrando uma coisa muito forte que o Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, ele fala, quando ele pergunta como pode ser que Yaakov Avinu sofreu tanto. Parece que... Por que Deus deixou ele sofrer? Então, o Ramchal, num livro dele chamado Datut Tvonot, totalmente voltado para Kabbalah, ele fala que enquanto a gente olha e a gente fica pensando, uau, como Yaakov, ele sofreu por não ter o filho dele, e é óbvio que isso é verdade, mas por outro lado, pessoal, o que Deus está fazendo? Deus não está parado. Deus não abandonou o mundo dele. Deus, ele está desenvolvendo o mundo para que Yosef possa ser o quê? Para que Yosef vire o vice-rei do Egito. Então, fala o Ramchal, na hora que a gente vê, ou a gente pode imaginar, ou achar, dizer, o Akadosh Baruch Hu, Azavotano, ele abandonou a gente. Será que Deus abandonou a gente no Holocausto, no 7 de outubro? Vem o Ramchal e fala, Aderaba, ao contrário, ele mechadesh tová beolamo. Ele cada vez mais renova a bondade no seu mundo para que os seus pensamentos, que são diferentes dos nossos, possam acontecer da melhor maneira possível. Então, quando muitas vezes nós olhamos o sofrimento de Yaakov, vamos olhar para o outro lado. Olha o que Hashem fez para que Yosef pudesse chegar onde ele chegou. E aí, quando tem fome em Israel, Yaakov agora pode viver o final da sua vida como Bechalvá, de uma maneira tranquila. Aonde? Do lado do seu filho, protegido. Quando a gente olha e fala, Zé, acabou, não tem mais esperança, a gente precisa lembrar disso. Que Hashem, nesse momento, está trazendo uma renovação da sua bondade para o mundo. A gente vê isso saindo de Yom HaShoah, passando por Yom HaZikaron, com a dor, sofrimento, lembrança, mas seguindo adiante, de cabeça erguida. A gente vê isso quando a nossa boca vai se encher de cânticos e louvores amanhã à noite, Bezrat Hashem, em Yom HaAtzmaut, e a gente vai ganhar esse ruach para poder, nesse momento, seguir adiante. Então, eu queria muito agradecer a vocês por estarem aqui, e eu só queria terminar mostrando para vocês algo muito forte que tem aqui na minha casa, para, obviamente, entrar um pouco mais nesse espírito desse dia tão especial, que a gente também é chamado da geração dos stickers. Os stickers que desde o 7 de outubro eles acabaram tomando conta das ruas, dos pontos de ônibus de Israel, de qualquer esquina que você vai, você tem stickers onde você tem a foto de um soldado e uma frase que ele deixa como mensagem para a vida dele. E essa mensagem é a mensagem que a gente tem que levar também para a nossa vida. Então, eu me despeço de vocês, peço permissão para mostrar para vocês essa parede. É uma parede que ela é toda tomada desses stickers que a minha filha ela tem, de uma maneira para lembrar cada um dessas pessoas, cada um com uma frase, cada um com um sorriso. E é com essa imagem que eu quero realmente que a gente se despeça nesse momento, olhando para essas imagens, olhando para essas pessoas, e que a gente possa realmente, no final das contas, saber, entender que tudo vale a pena e que Am Israel, Chai Vekayam, para sempre. Muito obrigado e que a gente, Bezrat Hashem, saiba dar a devida importância para esse dia e que a gente possa amanhã à noite estar comemorando da maneira correta, estar comemorando com agradecimentos, louvores e cânticos essas festas tão especiais, tão lindos. Hag Atzmaut Sameach a todos e que a gente se encontre, Bezrat Hashem, na próxima semana. Boa noite.